Olá, bem-vindo ao videocast From the Top, a tradicional entrevista mensal da revista Autodata, que agora você também pode assistir em vídeo no nosso canal do YouTube. Antes de começar o From the Top deste mês, eu gostaria de chamar a mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou o Pedro Kutney, editor da revista Autodata, e aqui ao meu lado está o André Barros, editor da agência Autodata Online, que vai me ajudar a conduzir a entrevista deste mês. Olá, André. Olá, Pedro. Olá, espectadores. Vamos lá. E desta vez, o entrevistado do mês é o Evandro Gussi, presidente da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Olá, Evandro. Bem-vindo ao videocast From the Top de Autodata. Olá, Pedro. Olá, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês, essa referência aí do setor automotivo. Muito bem, olha, como presidente da Única, o Evandro Gussi tem sido uma das principais vozes a falar sobre o etanol, um biocombustível amplamente distribuído e conhecido no país há mais de 40 anos e que hoje é uma solução para a descarbonização dos veículos, das emissões dos veículos, que nenhum outro país no mundo tem. O Evandro é advogado de formação e construiu sua carreira dedicada à área acadêmica e às relações governamentais e institucionais. Antes de ingressar na Única, o Evandro foi deputado federal no mandato 2015-2019 e na Câmara foi presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel e integrou a Frente Parlamentar da Agropecuária também. E agora, desde 2019 à frente da Única, o Evandro vem focando o seu trabalho para demonstrar ao governo, à sociedade e até aos outros países também as enormes vantagens que o etanol traz à matriz energética do Brasil e que pode trazer para o mundo também. E por isso mesmo, o etanol deve ser preservado como alternativa estratégica no mundo que precisa reduzir urgentemente o aquecimento global e, por consequência, as emissões de gás carbônico e gases de efeito estufa. E sobre essa disputa de alternativas entre biocombustíveis e eletrificação que vem vindo à tona nos últimos tempos, eu faço a primeira pergunta a você, Evandro, né? Com a urgência de reduzir as emissões de CO2 no mundo, voltaram à tona essas discussões sobre qual rota tecnológica é ideal ou melhor para descarbonizar as emissões dos meios de transporte, né? Com ampla defesa da adoção de carros elétricos para resolver ou mitigar o problema. Aqui no Brasil já temos uma frota de baixa emissão que há mais de 40 anos usa etanol. Mas nos últimos meses muito tem se falado sobre o confronto das duas tecnologias e qual deveria ser incentivada. Mas afinal, Evandro, o carro elétrico é inimigo do biocombustível ou vice-versa? Olha, Pedro, eu vou usar não quero parecer irreverente aqui num lugar tão sério como a Autodata, mas eu acho essa discussão de verdade infantil, tá? Quando eu digo infantil, é porque às vezes as crianças brigam por aquilo que não é necessário brigar. E esse é o típico caso. A gente tem uma demanda por descarbonização tão grande, nós temos desafios tão profundos para fazer essa entrega da descarbonização na mobilidade, que não dá para a gente simplesmente ficar discutindo qual é uma ou outra rota. Eu tenho dito que o mundo do ou vai ser isso, ou vai ser aquilo, ele ficou para trás já há algumas décadas. Cada vez mais a gente olha o mundo do e, o mundo em que as coisas se complementam, o mundo em que as coisas se somam para entregar os melhores resultados. Então, o carro elétrico não é um inimigo, a eletrificação não é um inimigo do etanol. A eletrificação teve um papel e tem um papel importante de ter trazido o tema do debate da redução de emissões. Ela será uma solução para várias situações, quer seja no Brasil, quer seja fora dele. O que nós não podemos, no entanto, é desprezar uma outra
tecnologia, uma outra rota tecnológica comprovada, estudada, pensada, desenvolvida e com entregas já efetivamente realizadas. E que, além de um passado glorioso no âmbito da redução de emissões de CO2 equivalente, os gases causadores de efeito estufa, nós temos um futuro fantástico. A solução com biocombustíveis, no caso o etanol, ela contribui muito para o Brasil. Segundo o nosso mapeamento, ela vai ser fundamental para a América Latina, para a África, para uma parte relevantíssima da Ásia. Estamos falando em algo em torno de 3 bilhões de pessoas que vão precisar de uma solução que, primeiro, traga redução efetiva de CO2. Número 2, não demande um investimento tão grande em infraestrutura como é o caso da eletrificação. E terceiro, não precise de subsídios aos veículos. Ou seja, temos essa solução já, como você bem disse, há 40 anos que se desenvolve, que se aprimora no Brasil e que pode estar servindo para outras geografias, como, aí, entre outros, o exemplo indiano me parece um dos mais interessantes. Evandro, em fevereiro agora, a tecnologia Flex completou 20 anos, com mais de 40 milhões de veículos bicombustíveis vendidos no mercado brasileiro, né? Até foi tema de uma reportagem da última edição de Autodata de fevereiro. O leitor pode até acessar para dar uma lida. Mas apesar de mais de 80% dos carros vendidos no Brasil poderem rodar com qualquer um dos dois combustíveis, a gasolina ou etanol, menos de 30 deles abastece com etanol. A maioria usa a gasolina, né? Por quê? Porque o preço não compensa em diversos estados. E recentemente o governo retomou a tributação do PIS/PASEP sobre a gasolina e manteve quase zerado o imposto sobre o etanol, e mesmo assim o preço não segue compensando. O que a Única sugere para mudar este quadro e estimular o uso do etanol no Brasil? Olha, André, essa pergunta é muito interessante. E você tem, historicamente, isso aí não é uma coisa, isso é uma coisa que já está bem dominada, digamos assim, pelos modelos econômicos. Você tem dois modos de fazer esse tipo de processo. Um seria via educação, que eu acho relevante, a gente está fazendo isso aqui, a imprensa, sobretudo essa especializada como vocês, tem um papel muito relevante nisso, mas a educação tem um limite, que é o limite, às vezes, da necessidade econômica das pessoas, né? Então, o que a gente tem que fazer é justamente o que o Brasil já tem feito, que é descarbonizar economizando e economizar descarbonizando. Como é que a gente resolve esse problema na prática? É fazendo uma diferença de tributação. Esse é o modelo mais simples, o modelo mais eficiente até agora, já bem conhecido, que você estabelece uma diferença de tributação entre o combustível fóssil, que vai trazer efeitos indesejáveis para o meio ambiente, a gente conhece isso bem, e ao mesmo tempo uma tributação mais adequada, mais favorecida ao biocombustível, que a gente percebe os seus ganhos, quer seja para a saúde pública, quer seja para o combate às mudanças climáticas, combate ao aquecimento global. Por que isso é importante? Porque isso gera um processo educacional ao final do dia, ou seja, o consumidor chega à bomba e percebe que é mais vantajoso para o bolso dele e, consequentemente, a sociedade vai perceber que isso é mais vantajoso para o meio ambiente, abastecer com biocombustível. Então, o que a gente precisa no Brasil é o que foi feito inicialmente já pelo Congresso Nacional no ano passado. O ano passado foi aprovada uma emenda, uma modificação na Constituição brasileira, que mostrou o seguinte: olha, tem que ter um diferencial competitivo que garanta, que favoreça a competitividade do biocombustível em relação ao seu combustível fóssil, como uma maneira de você garantir o direito ambiental. Tanto que essa mudança não foi feita não foi feita no capítulo da ordem tributária, onde estão os impostos e demais tributos. Ela foi feita no capítulo destinado ao meio ambiente, que é disso que a gente está falando, né? Tivemos um papel relevante, o Senado Federal liderado pelo presidente Rodrigo Pacheco, que tem cada vez mais endossado essa pauta ambiental no Brasil, e não ficou atrás também a Câmara dos Deputados, lá com o presidente Arthur Lira e as lideranças partidárias numa casa e noutra,
tiveram assim discursos emocionantes sobre o papel do etanol e essa importância. E a segunda maneira de fazer isso é a partir do nascente mercado de carbono, quando a gente passa a fazer a aferição dessa redução efetiva que os biocombustíveis geram em relação ao seu equivalente fóssil, e a gente começa a precificar isso no instrumento a mercado. Então a gente tem o instrumento consolidado, é o diferencial tributário, que é conhecido no mundo inteiro, e para qualquer tipo de cadeia de valor, né? Nós temos aí centenas de exemplos em que você quer estimular um determinado produto, um determinado tipo de atuação econômica, o tributo vai ser menor, e você tem aqueles que você quer desestimular e o tributo vai ser um pouco maior. O que a gente pensa que nos próximos anos substitua, até com mais eficiência, esse modelo, é o mercado de carbono, em que a gente passa a precificar. E é isso que o RenovaBio começa a fazer. Então, o RenovaBio pensa numa transição entre o diferencial tributário e o mercado. Aqui tem uma coisa interessante. Eu estou falando de dois, um que é presente e o outro que é futuro, mas tem um que no Brasil que já ficou para o passado para resolver esse problema, que é o subsídio. Há muitos países que ainda precisam subsidiar a energia limpa, ou seja, você olha o IRA recentemente aprovado nos Estados Unidos, lá são subsídios governamentais, mesmo que eles estão dando em relação à energia limpa. O Brasil já conseguiu deixar o subsídio, nós temos hoje apenas um diferencial tributário e caminhamos para o mercado de carbono, ou seja, nós estamos falando só de eficiência energética e ambiental, mas também de alta eficiência econômica nesse sentido. Evandro, atualmente, como você citou, nós temos o RenovaBio que criou os CBIOs, né? Os certificados de carbono emitidos por usinas que podem ser comprados por empresas, né? Você mesmo citou que esse mercado pode efetivamente alavancar, né, o uso de etanol no país por meio dessa compra de certificados de carbono emitidos por usinas. Os CBIOs, eles estão funcionando bem? Eles têm futuro? Eles vão adiante? Olha, eles têm funcionado muito bem, apesar de um solavanco importante que recebeu no último semestre do ano passado. Por que ele funciona bem? Em primeiro lugar, a gente identificou no Brasil, isso eu, lógico, falo sobre etanol, mas isso se aplica ao biodiesel, isso se aplica ao biometano, isso se aplica à futura bioquerosene de aviação que a gente deve ter no Brasil. O Brasil tem um potencial enorme para bioQAV e outros biocombustíveis, então ele não é para uma rota específica. Qual a grande conquista do RenovaBio? Diferente de outros países que medem as rotas de biocombustíveis, então olha, etanol de cana tem uma intensidade de carbono X, ou seja, ele emite X gramas de CO2 equivalente para cada unidade de energia, por exemplo, aí o megajoule que ele gera. Em geral, você tem isso rotas, standards, tem benchmarks, etanol de cana, etanol de milho, biodiesel e assim por diante. No Brasil, não. No Brasil, a gente está medindo usina a usina. Criamos via projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, com intensa regulamentação por vários órgãos da administração pública, participação da B3. O que a gente tem? A gente vai usina a usina, lá num processo de certificação, com certificadoras com reputação de alto nível, e vamos medir toda a cadeia produtiva e de utilização do biocombustível, ou seja, quanto que eu tenho de adubo nitrogenado, por exemplo, ou de uso de diesel, quanto que tem de emissão líquida ao final do dia naquele biocombustível, quanto que ele reduz, de outro lado, em relação ao seu equivalente fóssil. Quando a gente chega a isso, quer dizer, nós temos uma conta ali que mostra efetivamente a redução que aquele determinado biocombustível daquela unidade industrial está entregando. O que isso é interessante? Você começa a ter um mapeamento de dados, uma potencial mineração de dados, e você começa a perceber assim, olha, por que o meu vizinho está conseguindo uma intensidade de carbono menor do que a minha?
Na Única, nós, inclusive, até desenvolvemos, o Dr. Luciano Rodrigues, que é nosso diretor de Economia e Análise Estratégica, com o seu time, desenvolveu lá um benchmark do RenovaBio, que a gente faz o quê? Randomiza 100 unidades industriais, e aí a unidade industrial consegue ver qual é a posição dela em cada parte da cadeia de valor e consegue ver, randomizado, ou seja, não identificados, os outros players do setor. Então ele vai lá, por exemplo, em uso de diesel por hectare. Ele olha que ele está no último quartil. Pô, tem alguém no terceiro, no segundo, no primeiro. Ele vai chamar o time e dizer como é que a gente faz para otimizar o nosso processo de utilização de diesel. Assim ele vai fazer com cada fase, com a adubação, ele vai fazer com os defensivos agrícolas. Então, você tem um processo que, primeiro, tem o monitoramento adequado, você tem o tracking ali da sua cadeia de valor em termos de intensidade de carbono. Segundo, você tem as oportunidades de melhora, de ganho de eficiência. Prova de que isso está funcionando é que nós temos um número enorme de usinas que antes da obrigatória recertificação, elas pedem para se recertificar, porque já identificaram que melhoraram o seu processo. A prova de que isso funciona também é que o BNDES criou uma linha específica de financiamento olhando esse índice de intensidade de carbono. Então, o produtor de biocombustível vai lá, capta um dinheiro a uma taxa de juros X. Se ele mostra no decorrer dos anos que ele está conseguindo melhorar a eficiência energética ambiental, ou seja, ele está gerando mais energia com menos carbono, né, isso vai fazer com que a sua taxa de juros seja menor. Tá? O processo todo, depois de comercialização, é feito na B3, em mercado de balcão. Tivemos um solavanco ano passado, que foi uma regulação completamente equivocada e ilegal, até na nossa opinião, a gente deixou isso bem claro em todo momento, que foi ter alterado os regimes e as datas de cumprimento das metas do RenovaBio. A gente espera o quanto antes que isso se restabeleça e o mercado volte a funcionar com absoluta tranquilidade. Mas, ou seja, os elementos essenciais do RenovaBio, todos preservados, todos operando assim como o relógio suíço. Evandro, atualmente, o que onera mais o etanol no país? O que tem mais potencial para cortar custos, né? São os custos de produção, a logística de distribuição ou os impostos que incidem sobre a cadeia? Olha, temos duas grandes oportunidades. Primeiro, tem uma grande oportunidade de incremento de produtividade no setor, né? Eu cito aqui, há outras iniciativas, mas cito o Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, que fica lá em Piracicaba, que está já entregando ao mercado variedades com até 40% de produtividade, incremento na produtividade. Significa, no caso da cana, você ter 40% a mais de açúcar e, consequentemente, do potencial de etanol na mesma área. Segundo, o etanol de milho traz uma nova perspectiva para o Brasil. Ele é produzido aqui de uma maneira muito diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Etanol de milho no Brasil, curioso, tem intensidade de carbono semelhante ao da cana. Tem, por conta do RenovaBio, que exige que você não tenha áreas de desmatamento, ainda que seja um desmatamento legal, para produzir o biocombustível certificado. Nós estamos vivendo uma grande realidade de conhecimento e de segregação do milho, para que a gente tenha certeza de que esse milho seja de áreas não desmatadas, e um crescimento enorme, né? Ou seja, o etanol de milho tem trazido aí um ganho de eficiência para o setor, hoje já responde por 15%. Então, de um lado, tanto na cana quanto no milho, a gente tem uma avenida de ganho de produção e de produtividade. E do outro lado, a questão regulatória. Você ainda tem um número grande de estados no Brasil que não tem diferencial tributário de ICMS entre gasolina e etanol, ou seja, eles tratam esses dois combustíveis que são tão diferentes
para o meio ambiente, para a cadeia de valor nacional, da mesma forma. Então, eu acho que essas são aí as duas grandes oportunidades de largada em que a gente pode contribuir para a competitividade do biocombustível. Andrew, hoje são produzidos no país aproximadamente 30 bilhões de litros de etanol ao ano, né, incluindo aí o hidratado e o anidro que se mistura à gasolina no nacional. E se todos os veículos leves resolvessem usar o E100, 100% de etanol hidratado, né, a gente calcula-se que a gente teria que produzir, acho que o dobro disso. Isso sem considerar um possível aumento da venda de veículos e da frota nacional, né? A pergunta é, as usinas teriam capacidade de suprir essa demanda? Se hoje todo mundo resolvesse usar etanol? Pedro, pergunta interessante. E eu gosto de responder essa pergunta sem futurologia, né? Porque tem tantos elementos que podem influenciar que a gente falar alguma coisa sobre o futuro é ruim. Mas eu consigo responder bem essa pergunta olhando para o passado. Todos os marcos institucionais, quando você tem um bom processo regulatório, quando você tem, que garante, né, um processo regulatório capaz de garantir a previsibilidade para o setor, a resposta é impressionante. Então, a gente olha lá na década de 90, quando o setor foi desregulamentado em termos de mercado. Para quem não sabe, houve um momento no Brasil, até 93, em que você tinha cotas de produção, quer seja de açúcar, quer seja de etanol, o que ia ficar para o mercado doméstico, o que ia ser exportado, ou seja, um mercado totalmente irregular. Isso acabou lá há 30 anos atrás. Quando isso acaba, o setor praticamente aumenta 100%. Tá? Depois, nós temos uma outra mostra de como uma boa regulação e os bons elementos de mercado estando alinhados, a capacidade de resposta do setor. Que é o veículo Flex, que a gente está aí celebrando os 20 anos agora em 2003. De novo, o setor praticamente dobra a produção de etanol para atender aquela demanda. Então, eu posso te dizer com tranquilidade que, havendo previsibilidade, segurança jurídica, que sustente investimentos de altíssima monta, né? O setor é um setor de alto capital investido, né? E de capital intensivo, né? Então, você precisa ter uma previsibilidade, você tem investimentos que vão demorar 10, 15, 20 anos para ter recuperação para o empreendedor, para o acionista. Então, essa é a grande mágica, que nem é tão mágico, né? O Douglas North ganhou o Prêmio Nobel de Economia falando sobre a importância das instituições, de um bom desenho institucional, garantidor de previsibilidade, de segurança, como principal indutor do investimento e principal indutor do desenvolvimento ao final do dia. Então, o setor já mostrou que com as regras claras, bem organizadas, com segurança jurídica, ele tem entrega. Com isso, aconteceu quando a gente não tinha o etanol de milho, que, de novo, hoje responde já por 15% da produção nacional, tem uma perspectiva de incremento da sua produção muito grande, e a cana também entregando mais produção e mais produtividade. Agora, Evandro, a maior parte do etanol distribuído no país é por caminhões a diesel, né? Que é um modal caro, emite CO2 fóssil e não reabsorvível, né? Como que a gente pode melhorar a eficiência de logística do etanol no Brasil? Hoje existem poucos etanoldutos, né? Tem projeto para aumentar essa rede de duto? É possível aumentar o transporte do etanol por navios, por ferrovias? Olha, a questão logística é um desafio do Brasil em praticamente todas as áreas. A gente precisa desenvolver isso não só no mercado de combustíveis líquidos, não só no mercado de etanol. E, óbvio, se você tem incremento da eficiência logística, quer seja pelo duto, quer seja pela cabotagem, que essa a gente, inclusive, já tem usado e pode aumentar, sem dúvida isso contribui não só para a eficiência econômica, mas também para a energético ambiental. Agora, tem uma coisa importante, né? O setor começa a ser um player bastante relevante na produção do biometano, que pode ser, que será, na minha opinião, um substituto bastante relevante para o diesel.
O biometano tem sido produzido no setor a partir de resíduos, então a gente tem lá a vinhaça, a torta de filtro, a própria palha da cana, que são resíduos agroindustriais. Resíduos que a gente já usa com muita eficiência como biofertilizantes na lavoura, eles voltam todos para a lavoura, mas que podem passar por um biodigestor, ter ali o gás, o biogás capturado, e ainda continuam voltando depois, o rejeito que sai ali da biodigestão, ele volta para o campo como um biofertilizante ainda melhor do que em estado natural. Temos testes importantes e o incremento dessa participação, Scania e outras montadoras já têm olhado para esse cenário do biometano, que tem, ao final do dia, a mesma intensidade, a mesma molécula, quimicamente falando, do gás natural, mas uma intensidade de carbono que pode ser próxima de zero e até pode vir a ser negativa. Então, a gente entende que essa vai ser uma contribuição muito relevante também do setor nos próximos anos, por meio da produção de biogás e de biometano. Evandro, a Única tem atualmente algum convênio, mesmo que seja informal, digamos assim, com a indústria automotiva, no sentido de desenvolver tecnologias para o uso de biocombustíveis, né? Existe parcerias e você pode citar quais são elas e com quem? Nós temos aí o movimento Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono, em que a gente atua junto com a Anfávia, com o Sindipeças, que representa aí peças e componentes da indústria automotiva, com a AEA, a Associação de Engenharia Automotiva, e a própria SAE, que é a sociedade que representa os engenheiros automotivos. Ao lado disso, temos tido uma interação muito profunda com várias montadoras e buscando simplesmente o seguinte: a neutralidade tecnológica. Então, as montadoras com as quais a gente interage, em geral, vão apresentar aí todas as rotas tecnológicas de um EV, de um veículo elétrico plug-in puro, até um motor a combustão usando biocombustível. E essa que é a beleza do Brasil. Como eu dizia na nossa primeira pergunta, essa aparente disputa, né, ela é infantil. Por quê? Por que você vai disputar para ser oferta, sendo que a demanda é muito maior do que toda a oferta disponível hoje? Mais do que isso, do que toda oferta disponível nas próximas décadas, quando a gente olha assim com seriedade para os números, para as tendências. Então, a gente tem tido uma experiência muito boa com a indústria automotiva, a gente percebe movimentos muito relevantes, pelo menos 3 são aí bem públicos, da indústria automotiva, que é global, mas a partir da presença do Brasil, colocando pontos muito relevantes nas suas matrizes, né? Exemplos aí da Toyota, da Volkswagen, da Stellantis, redobrando a aposta nos biocombustíveis, sem deixar as oportunidades que vão surgir nas outras rotas. Porque eu sempre digo, quando você tem um país que tem energia limpa, 2, que tem recursos para mudar a sua infraestrutura, 3, que tem condições de subsidiar a compra dos veículos elétricos e que não tem alternativa de um biocombustível, a eletrificação vai ser a solução para esse país, né? O que a gente tem dito no Brasil é: por que a gente desprezaria, né, um energético de baixo carbono, que a gente já conhece, como vocês bem disseram, todo o processo produtivo, todo o processo de distribuição, todo o processo de utilização, né? Saiu um estudo recente lá do Instituto Mauá, que vocês devem estar acompanhando aí, mostrando, por exemplo, essa questão da eficiência nos veículos, né? Eu não vou fazer merchandising aqui, mas eu tô olhando esse estudo no meu carro. Testei 2 tanques de gasolina para ter ali uma boa média de quanto ele está fazendo por quilômetro, e já estou no segundo tanque de etanol, uma eficiência aí comparativa de superior a 78% no meu veículo. E o Instituto Mauá mostrou que isso não está acontecendo só no meu carro, já tem muitos veículos aí com eficiência de 75% ou mais até do que isso. Ou seja, eu acho que é essa complementariedade
E o que a gente tem discutido com a indústria automotiva com muito sucesso é complementariedade. Ninguém vai vir aqui da Única nenhum tipo de tentativa de esquizar, por exemplo, as rotas elétricas. Elas são bem-vindas. O que não pode é você ter, para uma determinada rota, eu não quero nem para o etanol, e nem para a eletrificação, e nem para qualquer outra, favorecimentos, benefícios que sejam desnecessários. É só isso. A gente tem em discussão o segundo ciclo do Rota 2030, né, que é o programa que vai estabelecer as metas de descarbonização e eficiência energética para os veículos vendidos no Brasil de 2022 a 2026. A Única está participando ou contribuindo de alguma forma com essas discussões com o governo e com a indústria? Eu gostaria só de acrescentar, Evandro, que recentemente você postou no seu LinkedIn um encontro com o ministro do Desenvolvimento e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ao lado de representantes da Toyota e da Volkswagen, né? Então eu creio que alguma sugestão vocês já levaram lá, né? A gente tem levado, temos conversado tanto dentro da indústria automotiva, que é quem, ao final do dia, é protagonista desse tema e é adequado que seja assim, mas envolvendo toda a cadeia de valor. Nessa audiência mesmo do Dr. Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente da República e ministro, né, de Indústria e Comércio, além das montadoras, além da Única, estavam também os representantes do sindicato, dos trabalhadores, sindicatos de metalúrgicos lá do ABC, que tem um papel muito relevante na indústria automotiva. Porque é assim que a gente tem que olhar como cadeia de valor, tem que olhar como patrimônio nacional e quais as entregas que podem ser feitas. Quando a gente olha para a nova fase do Rota 2030, ele tem hoje uma grande oportunidade de avançar no seu papel, que foi já muito relevante até aqui e que pode ser ainda mais. Hoje ele está desenhado para uma eficiência energética ambiental que a gente chama de tanque à roda, ou seja, olhando apenas para o veículo. O que pode ser acrescentado nesse momento? A gente já consegue olhar com segurança, estabilidade, para as montadoras, no fundo, que também têm investimentos relevantes e que precisam ser respeitados, esses investimentos, mas a gente já consegue olhar o processo de eficiência energética ambiental sob a perspectiva de tanque à roda, como a gente diz, ou de fonte à roda. Quando eu olho não só o veículo que vai utilizar o energético, e aqui energético pode ser qualquer coisa, pode ser a energia elétrica que ele acumula numa bateria, ou um biocombustível, um combustível fóssil. Então, hoje, como a gente tem o rastreamento de toda a cadeia energético-ambiental dos biocombustíveis, a gente tem números reais, a partir do market share, de quanto que a gente vai ter do lado do energético, de intensidade de carbono, ou seja, quantos gramas de CO2 equivalente eu estou aqui emitindo por megajoule de energia gerada. De outro lado, ali a eficiência do próprio veículo, ou seja, como que ele trata esse energético. Imagine, um carro flex lá de 2003, 2004, tinha em comparação, uma eficiência energética de 70% em relação à gasolina. Hoje, como a gente está vendo, já passa de 75%, tem veículos que chegam a 78%, quem sabe até um pouco mais. Ou seja, a gente tem de um lado o energético e de outro lado o veículo que usa o energético. E essa combinação é que é fundamental para quando a gente quer realmente ter um trabalho forte de combate às mudanças climáticas. Não dá para ficar só do tanque à roda, é importante a gente avançar para esse conceito de poço à roda, ou seja, desde a fonte de energia até a sua plena utilização. Você fala, então, em oficializar, né, essa medida e colocar no projeto. Da melhor maneira possível. Aqui eu estou tratando no nível ainda dos conceitos. Como que isso se operacionaliza dentro da própria política? Existem várias possibilidades disso acontecer e precisa encontrar aquela que entregue a melhor eficiência energética ambiental com menor nível de burocracia, com menor nível de risco regulatório. Acho que esse é o caminho, essa discussão
que está sendo feita e muito bem feita, quer seja pelo âmbito governamental, quer seja pelo âmbito da indústria. Olha, há poucos anos houve um aumento do interesse de alguns países em usar etanol combustível, como é o caso da Índia, né, o mais aparente deles, né? E tem planos de levar o uso do biocombustível na mistura da gasolina e também adotar veículos flex no país, né? Como a Única tem participado desse processo de internacionalização do biocombustível, né, e há outros países interessados? Olha, a gente tem participado ativamente desse processo, até porque não se trata só da utilização do biocombustível, mas também a gente tem contribuído para que esses países possam produzir o seu próprio biocombustível. Se a gente está falando que o etanol vai ser uma solução complementar global, ou pelo menos para partes importantes da geografia terrestre, ele tem que estar não só sendo consumido em vários lugares, mas também produzido em vários lugares. Então, a Única tem apoiado não só o incremento do consumo, mas também o incremento da produção. A Índia é um exemplo interessantíssimo. Há 4 anos a gente começou a fazer um trabalho muito interessante lá e os indianos têm mostrado uma competência e uma eficiência enorme, já estão misturando 10% no país todo, alcançaram isso 5 meses antes do previsto. Algumas semanas atrás, o primeiro-ministro indiano, o primeiro-ministro Modi, foi inaugurar os primeiros postos que já estão com a mistura de 20% e 20%. Já tivemos aí lançamentos, a gente participou lá do Auto Expo, que é a maior feira de veículos da Ásia, em Nova Delhi, e vimos lá tanto lançamentos de veículos flex, como a apresentação do híbrido flex da Toyota em destaque lá, e os indianos querem ir para cima e querem ter uma participação cada vez mais relevante nesse processo. Eu gosto de registrar três situações. Primeiro, o primeiro-ministro Modi, no Dia Mundial Internacional do Meio Ambiente 2021, dizendo, olha, o etanol é uma das prioridades estratégicas para a Índia no século XXI. Segundo, é um título de uma matéria da imprensa indiana que diz que a Índia quer construir um mini Brasil a partir do etanol. Então, isso como brasileiro, eu guardo comigo esse título de matéria porque me orgulha muito como cidadão de um país que desenvolveu e potencializou essa tecnologia e toda essa cadeia de valor. E terceiro, agora uma fala recente do ministro Puri, que é ministro de Energia, de Gás, Oil and Gas e também biocombustíveis na Índia, dizendo, olha, a Índia, que está ocupando a presidência do G20 agora em 2023, quer oficializar, quer aumentar a sua posição em relação a biocombustíveis e, inclusive, criar uma aliança internacional de biocombustíveis e com muito foco em etanol. Agora, apesar de mais de 90% das emissões de CO2 do etanol são absorvidas pelas próprias plantações de cana, ele também tem um lado sujo, né? A queima nos motores emite poluentes, como os aldeídos e compostos orgânicos que aumentam a concentração do ozônio na baixa atmosfera. As emissões fazem mal à saúde da população, né? Como incentivar o uso do etanol sem aumentar a emissão desses gases nocivos? Isso aí é muito interessante. Eu tenho trabalhado muito com técnicos, né? Essa é uma das belezas no Brasil, né? A gente tem uma engenharia automotiva e também toda uma engenharia ambiental focada nesse tema das emissões veiculares, não só das emissões de gases causadores de efeito estufa, mas das próprias emissões veiculares. E esse é um tema, André, muito relevante, porque, de fato, o ozônio em baixa altitude tem problemas que todos nós conhecemos. Agora, qual que é a grande questão? A gente tem feito no Brasil medições apenas no escapamento. E aí, no comparativo, às vezes o etanol tem ali uma piora na comparação com a gasolina. Só que, na verdade, esse não é o modo mais adequado da gente medir. Quando você vai medir o chamado ali NMOG, né, esses precursores de ozônio,
eles estão presentes em várias fases da cadeia da cadeia ali de distribuição e uso dos combustíveis. Então, todo mundo se lembra que quando você abastece, sobretudo com gasolina, vem ali um odor, um cheiro. Tem gente que gosta, adora, tem gente que detesta, mas basicamente são esses gases que saíam ali. E a gente sente bem mais da gasolina do que do etanol, porque a maior volatilidade da gasolina leva a uma emissão ali muito maior. Isso foi resolvido no L7. Então, os carros da fase L7 virão com carvão ativado ali na entrada do tanque, sem entrar aqui em termos muito técnicos, e vai absorver esses gases e depois queimá-los. No processo de distribuição do combustível, quer seja refinaria, caminhão distribuidora, posto, você também tem ali uma emissão. Quando a gente pega essa cadeia inteira e coloca gasolina e etanol na comparação, é impressionante o quanto a gasolina, obviamente por sua maior volatilidade, tem uma emissão de gases precursores de ozônio muito maior do que a do etanol. Então, se a gente às vezes foca exclusivamente no escapamento do carro, conduzindo com isso a uma migração da utilização de etanol pela gasolina, é empiricamente comprovado que você vai ter um aumento desses gases precursores de ozônio. E é essa visão que a gente tem mostrado, ou seja, que ao final e ao cabo, na conta completa, que é essa que conta, né? essa que vale, porque as emissões ali no escapamento são inferiores a 10% das emissões de toda a cadeia. Então, eu não posso pegar resultados que são fatorados a 10%, né, e mudar os 90%, que é onde você vai ter um peso muito maior. Então, mas isso também, o IBAMA tem feito um trabalho muito bom, né, em relação a esse tema, olhando esse processo, e de novo, é aquilo que é melhor para o meio ambiente, e também investimentos da indústria automotiva que têm sido feitos, e quando a gente olha o que era um veículo no Brasil e o que é o veículo hoje, não tem comparação. E um último ponto aqui importante sobre essa questão das emissões locais. Quando a gente olha a idade média da frota brasileira, nós não estamos falando de L7 e L8, nós estamos falando de L4, quase L3. Então, esse é um grande desafio. Não adianta nada nós termos aqui na ponta veículos que são benchmark global em termos de emissões locais, mas que se tornam absolutamente inacessíveis ao consumidor brasileiro. O que esse consumidor vai fazer? Vai usar carros de 15, de 16, de 18, de 20 anos, que estão lá numa fase, quem sabe L3, L4, com índices absolutamente indesejáveis. Então, é um trade-off, é uma análise que, no fundo, a gente tem que fazer do que é o melhor para o meio ambiente. Às vezes, de novo, vamos incorporando tecnologias, isso é relevante, é ótimo, mas torna inacessível e empurra o consumidor para utilizar veículos que são muito menos eficientes. E detalhe, veja que a gente tem uma coisa curiosa no Brasil. Depois de uma certa idade, o veículo para de pagar tributo no país. Tinha que ser o contrário, né? Esse veículo é aquele veículo que você gostaria de desestimular. Então, a gente teria que ter um estímulo para a aquisição de veículos novos. Não estou dizendo aqui qual seria a fórmula, isso aí tem que ser pensado, muita responsabilidade fiscal e assim por diante, mas a melhor maneira de você reduzir poluentes hoje é mudando o perfil da frota, fazendo com que o consumidor possa ter acesso a veículos mais novos, com as melhores tecnologias. Porque hoje o problema de poluição do Brasil não é do carro L6, não é do L7, não é do L8. O problema é desse carro de 20 anos, 19 anos, que está circulando aí. E com os valores que vão sendo imputados, e aqui não é culpa das montadoras, né?
Qualquer negócio precisa alinhar os seus custos, a sua margem, e quem vai pagar é quem compra. Mas isso tem tornado inacessível a uma parte dos brasileiros. Eu tenho um amigo que diz sempre o seguinte: se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter no Brasil, daqui a uns dias, quase que espaçonaves sobre rodas, e de outro lado, gente andando de bicicleta e de carroça. Então, é essa análise que a gente tem que fazer no dia a dia. De novo, aqui não estou dando a fórmula de como resolve, mas um diagnóstico e um conceito que eu acho que sobre o qual vale a pena a gente refletir. Muito bem, Evandro. Olha, não temos tempo para mais nada, estamos chegando ao fim do nosso videocast aqui, From the Top, e eu termino, depois dessa visão ampla que você nos deu sobre o biocombustível brasileiro, o etanol. Agradeço você por ter aceito o nosso convite para estar aqui e espero brevemente poder ouvi-lo novamente. Pedro, André, olha, eu que agradeço, perguntas ultra pertinentes, e é um prazer falar sobre esse setor que me orgulha não só como presidente da Única, mas sobretudo como brasileiro. Eu brinco que um dia eu até posso sair da cana, do milho, ou seja, do biocombustível, mas eles certamente nunca vão sair de mim, porque eu tenho um orgulho muito grande como cidadão desse país em a gente ter construído em tantas mãos, em tantas décadas, algo que é tão eficiente e tão bom para o meio ambiente. Obrigado, Evandro. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Muito bem, chegamos ao final de mais um videocast From the Top de Autodata. E no mês que vem voltamos com mais um entrevistado do setor para você. Até lá!